Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao segundo episódio do Inversão de Jogo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Meneguesso, eu sou economista formado pelo INSPER, eu trabalho com fusões e aquisições, mas eu sou apaixonado por esporte e eu fiz vários cursos de gestão esportiva já na Universidade do Futebol, FIFA, CBF, D360 e eu gosto muito de juntar esses dois temas e falar um pouco sobre isso. Especificamente hoje vou falar sobre os tipos de gestão que estão aparecendo aí para o futebol brasileiro, então especificamente as SAFs, que são os mais novos, né? E que eu falei no último vídeo, para você que não tem a menor ideia do que é uma SAF, eu já falei no primeiro vídeo aqui do canal sobre como que funciona mais ou menos esse modelo. Tem também os clubes empresas e os clubes sociais, ou os clubes mais tradicionais que a gente está acostumado a ver no nosso futebol. Então, para já ficar bem claro, já logo de cara, quais que são os clubes que aderem a cada tipo de modelo. E aí também vocês já conseguem puxar da cabeça de vocês, quando eu estiver falando dos pontos positivos e negativos de cada um, para mais ou menos quais clubes eu estou me referindo. Clubes sociais são a grande maioria dos clubes no futebol brasileiro. Então, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Inter, todos esses clubes aderem ao modelo de clube social. Clubes empresa já são bem mais reduzidos. Os principais e que estão na Série A do futebol brasileiro, por exemplo, são o Red Bull Bragantino e o Cuiabá. E SAF são os novos que estão aparecendo, né? Então a gente já tem anunciadas as SAFs de Cruzeiro, de Vasco, Botafogo e Atlético. Então já logo de cara, quando eu estiver falando de algum clube, não necessariamente esses especificamente, mas vocês já conseguem puxar na cabeça de vocês mais ou menos quais são os clubes que aderem a cada tipo de modelo. Antes de tudo, é importante eu fazer um disclaimer que não existe nenhum modelo que é certeza de sucesso. Eu vou jogar um pouco para o futebol europeu para dar alguns cases de vários tipos de modelos para vocês entenderem o que eu estou falando. Na Espanha, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona são clubes sociais, e especificamente o Clube de Madrid tem tido muito sucesso nos últimos anos e mostra que é possível sim ter sucesso com esse tipo de gestão. Aqui no Brasil, Palmeiras, Flamengo e Atlético, que são os clubes que vêm dominando a grande maioria dos títulos em cenário nacional, também são clubes sociais. Para clube empresa fora do Brasil, você tem tanto case de sucesso quanto de insucesso. Liverpool e Manchester City, por exemplo, dominam o futebol inglês e são dois clubes empresa. Você tem, por exemplo, o PSG, que vem tendo altos e baixos, mas que ao todo muitas pessoas consideram que ainda não é um case de sucesso, e é um clube empresa. E aqui no Brasil, você tem o Figueirense, por exemplo, que é um clube empresa e que depois que anunciou a sua mudança para esse modelo de gestão, vem caindo de divisões e claramente não é um case de sucesso aqui no Brasil. Então, antes de tudo, já deixo claro que o modelo de gestão não é a certeza de sucesso, mas ele é um caminho pelo qual o clube vai seguir e é importante saber quais passos ele vai seguir dentro desse caminho, mais do que necessariamente qual que é o modelo de gestão que ele vai escolher seguir para o futuro dele. Um clube social, aqui no Brasil especificamente, como é um modelo que já está há mais tempo permeando o nosso futebol, fica difícil discorrer sobre todos os tipos e todos os detalhes que cada um podem ter. Então eu vou passar rapidamente um overview sobre como geralmente funcionam esses clubes. Eles têm um presidente que é eleito por voto a cada tempo, e aí vai depender do estatuto do clube também. Tem conselheiros, e aí o clube também normalmente não é só futebol, ele tem um clube social, ele vai ter outros esportes, isso acontece bastante aqui no futebol. Outro detalhe desse tipo de gestão é que o clube normalmente não tem nos seus altos cargos de liderança pessoas que são contratadas. As pessoas são eleitas por voto, né, como eu falei, por exemplo, o presidente, eles normalmente não recebem remuneração, o que dificulta um pouco a profissionalização do futebol. Alguns cargos, como diretor de futebol em muitos clubes, esses sim são remunerados. Mas falando sobre a organização do clube em si, normalmente altos cargos do clube de futebol não são remunerados. Então é mais ou menos assim que funciona a organização e a estrutura de um clube social. Por outro lado, o clube empresa, ele atua como o próprio nome diz, como uma empresa. E aqui o clube empresa e a SAF vão funcionar muito parecido, tá? O clube empresa, a SAF, eles vão ter, por exemplo, um CEO. No caso do Red Bull Bragantino é o Thiago Escuro. Então, você vê que é uma posição que a gente ouve muito falar em empresas tradicionais, mas que está presente em clube empresa de futebol. E todos os cargos daí para baixo, você vai ter um CFO, você vai ter um diretor de futebol, aí em diante, todos são remunerados e todos são pessoas que são profissionais de gestão para esses cargos. Ninguém é eleito, é realmente feito como uma empresa. Vai ter um conselho de vez em quando, dependendo do formato do clube, aí também vai depender de cada um dos estatutos ou os detalhes de cada um,
Mas a principal diferença são cargos remunerados e não existem cargos por eleições. Todos os cargos são contratados pelos donos do clube. Do ponto de vista regulamentar, principalmente regulamentação financeira, tem algumas diferenças bem grandes entre cada um dos tipos de gestão. O clube social, ele vai precisar publicar o seu balanço até uma data já pré-estabelecida para a sua federação local. Então, o clube paulista vai precisar mandar para a Federação Paulista. Um clube que é do Rio de Janeiro vai precisar enviar para a Federação Carioca. E esses balanços já precisam estar verificados pelo Conselho Fiscal de cada um dos clubes. E caso eles não sejam enviados, por exemplo, até a data limite, o clube pode sofrer algumas punições. Apesar disso, esse balanço não precisa ser auditado por uma auditoria independente. Alguns clubes até têm essa prática, mas é para gerar mais confiança, ser mais transparente, tentar atrair mais investimento. Não é uma regulamentação que prevê isso. Para o clube empresa, já é um pouco diferente. Existem algumas isenções fiscais, por exemplo, para um clube social, que um clube empresa não vai ter. Ele vai ter que pagar mais impostos, como eu estava falando, PIS, COFINS, etc. Mas ele também vai ter que ter um balanço que normalmente é verificado com um pouco mais de detalhismo pelos órgãos regulamentadores também. Vários dos pontos que passam num clube social não vão passar num clube empresa. Isso é uma diferença razoável. E para a SAF, tem todos os pontos do clube empresa, mas existe mais detalhismo ainda, mais cuidado com tudo que passa pela SAF, porque agora passa a ser regulamentada pela CVM, como eu falei já no meu último vídeo. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, é um órgão muito sério aqui no Brasil e que vai regulamentar todas as SAFs. Então, essas são as principais diferenças do ponto de vista regulamentar financeiro para cada um dos tipos de organização no Brasil. Os clubes têm fonte de receita e gastos que vão ser iguais entre todos. Então, bilheteria, premiação, toda a parte de sócio-torcedor, por exemplo, vai ser igual entre todos os clubes de futebol. Para um clube social, tem também uma parte de patrocínio, que é bem importante, mas olhando para a parte dos gastos e despesas, principalmente, geralmente esses clubes têm outras operações que não só o futebol. Por exemplo, vôlei, basquete, futsal, um clube social, piscina, etc. E às vezes o futebol é que sustenta toda essa outra parte, então há uma divisão dos gastos. Em um clube empresa até pode existir isso, mas não é comum. Normalmente se separa e se tem só no futebol dentro do clube empresa. Mas aí existe mais uma limitação, olhando para as receitas, que é o patrocínio. Por exemplo, no Red Bull Bragantino, o patrocinador é a marca de energéticos Red Bull e não vai ter outro patrocinador ali. Então você tem essa limitação por quem vai patrocinar o clube olhando para as receitas. E para a SAF vai ser muito parecido com o clube empresa, mas caso o comprador, por exemplo, o comprador do Cruzeiro é o Ronaldo Fenômeno, ali não existe uma limitação de quem pode patrocinar o Cruzeiro, mas existe uma diferença bem grande de aporte. Na SAF, o clube vende a parte das suas ações e ali vai ter um aporte financeiro que não existe nos outros dois modelos. E olhando para a parte de gastos e despesas, a SAF é só futebol. Por determinação, é só futebol que vai para o guarda-chuva da SAF. Tudo que não é futebol precisa ficar no guarda-chuva de clube social, que pode ser separado, mas nada do que é gasto e despesa de clube social ou outros esportes vira gasto e despesa da SAF. Essa é uma vantagem bem grande que a SAFs tem frente ao clube social. Bom, acho que ao longo do vídeo fica claro que cada um dos modelos tem pontos positivos e tem pontos negativos. Nenhum tipo de modelo é certeza de sucesso. Eu comentei lá no começo do vídeo cases de sucesso e insucesso de cada um dos tipos de gestão lá na Europa. E isso deve se replicar aqui no Brasil. Certamente não vão ser todas as SAFs que vão ser um case de sucesso, nem os clubes que vão permanecer como clube social que vão só decair daqui para frente. Eu sempre falo que depende muito mais das pessoas que estão por trás da organização do que da organização em si. Não adianta você ter uma SAF, ter o dinheiro aportado, se quem está por trás não tem a menor ideia de como gerir o futebol, não tem a menor ideia de que pessoas contratar, não tem a menor ideia de que cargos quer ter, ou de um projeto de futebol, como utilizar categorias de base, quais contratações vai fazer, etc. Então é super importante que além do dinheiro e além da organização, cada clube tenha muito claro qual que é o projeto de futebol. Talvez o caso mais claro disso seja o PSG na Europa. Tem dinheiro até dizer chega, vamos colocar assim, e não é um case de sucesso, não consegue ganhar a Champions League, por exemplo. Sofre até de vez em quando para ganhar o campeonato francês. Então não adianta só ter dinheiro, não adianta só ser uma SAF, precisa ter gestão. Apesar disso, a tendência é que a gente tenha cada vez mais clube empresa no Brasil. De acordo com a Ernst Young, 96% dos clubes das primeiras divisões das principais ligas europeias
com exceção da Alemanha, que eu já falei que tem uma diferenciaçãozinha, são clube-empresas, são entidades privadas. Eu acredito que a gente vai ter uma tendência parecida no Brasil. Não sei se vai chegar aos 90 e tanto por cento, mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais clubes aderindo a esse modelo, principalmente para procurar ter uma melhor gestão do futebol, mas também o aporte inicial que essas empresas dão na compra das ações da SAF. Então eu vejo uma tendência para a gente ter cada vez mais ou clube-empresa, mas especificamente SAFs aqui no Brasil. Bom, pessoal, e vocês acham que tem algum modelo que é muito superior ao outro aqui no Brasil? Ou você acha que tem algum modelo que vai dominar o futebol brasileiro e que os clubes que não vão estar junto com esse modelo não vão conseguir acompanhar? Já ouvi algumas pessoas falando, inclusive em canais esportivos, que o modelo é a SAF, que os clubes que não aderirem logo à SAF vão ter problemas para bater com esses clubes no futuro. Eu não vejo exatamente desse jeito. Já dei case, por exemplo, do Real Madrid, que é um clube social e consegue na Europa ser extremamente competitivo, mas eu acho uma opinião que a gente não sabe como vai se desdobrar aqui no Brasil. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha se gostou do vídeo e comentar outros temas relacionados a futebol, gestão esportiva, SAF, que vocês têm curiosidade de entender um pouquinho mais, que quem sabe eu posso fazer um vídeo no futuro explicando. Tá certo? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.